stepped out into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart and hope for life spring with thee. So here I am to worship, here I am to bow. Here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether. Vamos lá, mais uma história de um velho pastor, não de um pastor velho. Essa história não é uma história propriamente da minha autoria, é uma história que a gente ouviu, eu ouvi várias vezes durante a minha caminhada, durante meu ministério e durante as ocorrências do dia a dia da vida. Como é que é essa história? Essa história, alguns denominam a história dos 3 conselhos, não é? 3 conselhos. E ela se passa numa situação em que um casal mora numa região de difícil acesso, uma região campestre, né? Uma região pastoril, um local no campo, e eles começam ali a caminhada na vida a 2, são jovens ainda, casal jovem, e de repente o jovem percebe que ali ele não vai ter uma condição para desenvolver o seu trabalho, terminar a sua cabaninha, a sua choupana e dar uma melhor condição para sua esposa. Então o que ele combina com ela? Ele fala, ó, você vai continuar aqui, tem a horta, tem algumas galinhas, você vai se virando aqui, eu vou sair à procura de trabalho, e provavelmente eu vou ficar alguns anos fora, porque era uma época remota, muito antiga, não é como hoje, né? Eu lembro que quando eu era jovem, uma da moda da época, vamos dizer assim, nós éramos técnicos eletroeletrônicos, mecânicos, uma das modas na época era irmos para o Iraque, ficarmos há 2, 3 anos, né, no Iraque, longe da família, mas a gente ganhava em dólar e podia investir aqui. Tinha gente que acabou indo, comprou apartamento, comprou um imóvel, né, ficou lá 2, 3 anos e depois voltou. Mas a nossa história ela se passa num local remoto, num tempo muito antigo, onde não existia essa condição. Então o rapaz, ele vai embora, ele sai, caminho afora, à procura de emprego. E a esposa, então, jovem esposa, fica ali aguardando quantos anos mais para poder ver o seu jovem esposo voltar. E ele foi, caminha fora, não encontrava nada. Depois da jornada de alguns dias, já com o seu suprimento que ele levou, terminando praticamente, ele avistou uma fazenda, foi até a fazenda e conversou com o dono da fazenda. O dono da fazenda falou, eu tenho muito trabalho aqui, se você quiser ficar, a gente combina um valor e você fica. E ele ficou 1 ano, o dono pagava ele direitinho, e quando chegou 1 ano e pouco, ele quis ir embora, o dono falou, olha, eu preciso de uma pessoa para tomar conta da fazenda, vou pagar melhor, você não quer ficar aqui um tempo? E ele então resolveu ficar, porque se tratava de uma condição melhor. Só que o tempo passou muito rápido, anos se passaram, 10 anos se passaram, 12 anos se passaram, e ele falou, olha, eu não sei, eu preciso voltar, não sei como é que está minha esposa, como é que ela está se virando lá, eu preciso voltar. Então o dono falou, então fica comigo mais essa semana, no final da semana eu acerto com você tudo aquilo que eu te devo. Muito bem, porque ele trabalhava, comia e dormia apenas, né? Nunca tinha recebido nada. Ganhava roupa, alimentação e a moradia. No final da semana ele ficou meio suspeito, ele falou, será que esse homem vai querer me enganar? E o homem então sentou com ele na mesa, mostrou lá um dinheiro, naquela época moeda de prata, moeda de ouro e alguns valores em dinheiro impresso, né, em espécie. E falou para ele, olha, eu vou fazer o seguinte, ou eu te dou esse dinheiro e você vai embora, ou eu te dou esses 2 pães, sabe aqueles pães que vendem em estrada, né, esses restaurantes de estrada, não vou falar o nome aqui porque não estou ganhando nada dos restaurantes, mas você sabe, aqueles pães de semolina enormes, né,
Então, 2 pães enormes, ele falou, ó, você vai comendo aí um pouquinho cada dia para você poder vencer aí a tua jornada. Te dou um valor para você, no meio do caminho, dormir numa estalagem, alguma coisa. Te dou um valor para a caminhada, para você não ficar sem nada, esse pão. E um outro pão para você, quando chegar lá, comer com a sua esposa. Ou então você pega esse montante de dinheiro, que é o dinheiro de todos esses anos que você me serviu. O que você escolhe? Os 2 pães e os 3 conselhos ou o dinheiro? O jovem ficou preocupado, falou, como? Depois de tantos anos, vou chegar lá na minha esposa com o dinheirinho da caminhada e com um pão, né? Porque outra eu vou comer durante a viagem. Mas ele pensou bem, o dono da propriedade da fazenda falou, pensa bem. E ele falou, não, eu vou levar os pães. Ele falou, e quais são os conselhos? Ele falou, ó, se você topar levar os pães, eu te dou os conselhos. Se você pegar o dinheiro, eu não te dou os conselhos. E ele ficou interessado em saber quais eram os conselhos. Então o dono falou para ele, primeiro conselho, não tome atalhos. Siga a estrada naquilo que você sabe que vai te levar ao lugar aonde está lá a tua esposa te aguardando, a choupana, a cabana. Então, primeiro conselho, não tome atalhos. Segundo conselho, não seja curioso por nada nesse mundo. Não fique curioso. Ele achou estranho esse segundo conselho. E o terceiro conselho, não tome decisões precipitadas. Pense sempre antes de tomar alguma decisão. Se despediu, pegou o dinheirinho da viagem, pegou os 2 pães, embrulhou um melhor, o outro um pouco mais aberto para ele ir comendo e foi andando. Chegou um determinado momento, ele fazia muitos anos que ele tinha caminhado, ele falou, a estrada que está meio diferente. Aí ele falou, bom, eu vou embora, eu acho que é por aqui. Aí ele encontrou alguém no meio do caminho e falou, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou indo para tal lugar. Ele falou, não, rapaz, aqui você está perdendo o seu tempo. Volta ali naquela bifurcação, onde você ficou em dúvida, e desça ali que você vai pegar um atalho, você vai ganhar horas no caminho. Aí ele falou, puxa, que bom, obrigado por ter me avisado. E voltou. Só que quando ele estava entrando naquele atalho, ele lembrou, primeiro conselho, não tome atalhos. Ele falou, opa, eu vou seguir o conselho, eu estou com os pães aqui, não tenho nada. Voltou, estrada fora e foi embora. E lá na frente ele encontrou mais algumas pessoas, e algumas pessoas pararam no meio do caminho, perguntando de onde ele estava vindo e tal. E ele falou, olha, eu quase peguei um atalho ali. A pessoa falou, pô, rapaz, ainda bem que você não pegou. Porque aquele atalho, são bandidos que ficam no meio do caminho e mandam você pegar aquele atalho. Eles iam matar você, roubar o que você tem aí. Se você só tem esses pães, eles iam levar os pães, suas roupas, esse dinheirinho que você tem aí para a caminhada. E ele lembrou então do primeiro conselho. Puxa, ainda bem que eu não tomei atalhos. Caminhou mais um dia, cansaço bateu e ele avistou uma estalagem. Ele falou, vou pernoitar aqui. Entrou lá e tal. A mulher falou, olha, o quarto é tanto, de manhã você pode levantar bem cedo, eu sirvo o café e você segue jornada. Beleza. Entrou, descansou e quando era mais ou menos umas 2 horas da madrugada, escutou um barulho muito grande, gente gritando, tal, barulho. Ele falou, nossa, o que será que está acontecendo? E ele imediatamente se levantou, pôs lá uma roupa por cima. Quando ele foi abrir a porta, ele lembrou do segundo conselho. Não seja curioso por nada nessa vida. E ele falou, pô, mas por que será esse barulho? O que está acontecendo? Parece que alguém está matando o outro. Mas ele lembrou do conselho, fechou a porta, passou a chave, dormiu. De manhã cedo ele levantou no café, não comentou nada, ficou quieto. A dona da estalagem servindo ele e tal. Aí em determinado momento ela perguntou, você não escutou um barulho à noite? Ele falou, escutei um barulho, fiquei com vontade de abrir a porta, tudo, mas eu estou cercado aí por alguns conselhos aí, resolvi não abrir, para não ficar curioso com a situação. Ela falou, você salvou a sua vida, porque é um filho nosso que é louco, maluco, e de vez em quando ele escapa. Quando ele escapa, a gente não consegue segurar. E várias vezes aconteceu de as pessoas que estão dormindo aqui, os nossos hóspedes, abrem a porta, ele ataca e mata. Nós não conseguimos segurá-lo. Ontem, com muito custo, nós demos lá uma injeção, alguma coisa, ele sossegou e nós o guardamos, sempre tentando que ele não fuja mais. Então ele lembrou do segundo conselho, puxa vida, podia ter morrido. E pegou lá o pedacinho de pão que faltava, o outro pão completo ainda na sua mochila e caminhou mais alguns dias, 2 dias.
E de longe ele viu lá fumacinha, ele falou, opa, estou chegando perto da minha choupana, já viu outras choupanas, outras cabanas ali, né? O lugar havia crescido um pouco. E quando ele foi se aproximando, ele viu que a esposa saiu e de repente saiu um moço de dentro da casa e esse moço sentou, a esposa abraçou ele e falou, puxa, tantos anos trabalhando, tudo bem que eu demorei demais, não deveria ter demorado tanto, mas eu sempre fui fiel, fui sair para trabalhar e a minha esposa vai e troca. E há um jovem ali, de longe ele percebeu que era um jovem, bem mais jovem do que ele, já haviam passado muitos anos, e ele falou, eu vou descer e vou matar os dois. Pegou um pedaço de pau, um tronco, e foi naquela fúria. Quando ele estava quase se aproximando da cabana, ele lembrou do terceiro conselho, não tome decisões precipitadas. Então ele falou, puxa, eu estou com o coração arrebentado, eu vou chegar lá e contar para minha esposa que durante todo esse tempo eu fui fiel, tudo bem que eu demorei demais, tal, e ela me vai e troca por outro. Quando ele estava entrando, a mulher viu, falou, não acreditou, né? Ele barbado, tal, diferente, já envelhecido, e ela foi correndo, ele afastou ela falou, o que aconteceu? Ela falou, poxa, eu saí para trabalhar, durante todo esse tempo fui fiel a você, agora chego, pego você nos braços de outros. Ela falou, calma que eu vou te explicar. Aí ela falou, aquele ali é nosso filho. Quando você foi embora, eu estava grávida, eu não sabia. Semanas depois que você tinha partido, eu descobri que estava grávida. Aquele é o nosso filho. Aí o rapaz começou a chorar, entraram, se abraçaram, e ele começou a contar, puxa vida, olha o terceiro conselho, não tome decisões precipitadas. Eu quase dou uma paulada em você, mato você e mato o nosso filho. E ele ia morrer sem saber por que estava morrendo. Aí entraram, ela fez um café, ele falou, opa, você vai fazer um café fresquinho e tal, ela cuidando da horta, as galinhas, a choupaninha, o terreninho bem cuidado, né? Outras cabanas ali na vizinhança, ele falou, puxa, ele falou, olha, eu não estou trazendo nada, eu trouxe os conselhos, por isso que eu estou chegando vivo aqui. Se não fossem os conselhos, eu não teria chegado, mas eu não trouxe nada, só um pão. Ela falou, olha, o importante é que você está aqui, o importante é que você conheceu o seu filho, e daqui para diante nós vamos tocar a vida. E ele pegou o pão, aquele pão enorme, aí agradeceram a Deus, ele agradeceu a Deus porque viu seu filho, porque reviu a sua esposa, né? E ela também, agradeceram a Deus, choraram, e ele foi partir o pão. Quando ele foi partir o pão, ele percebeu que parecia que tinha alguma coisa no meio, falou, que coisa interessante, o que será que tem aqui no meio? Aí ele abriu o pão, um pouquinho de força, com a mão, e ele percebeu que tinha um embrulho no meio. Quando ele abriu, tinha lá muito dinheiro, tinha lá moedas, né? Ele falou, olha, o patrão falou para mim, ou você escolhe os 2 pães e 3 conselhos, ou você escolhe o dinheiro que você trabalhou. Aqui tem mais daquilo que eu trabalhei, olha, aqui tem dinheiro para a gente melhorar ainda mais o nosso lugar aqui, para vivermos bem, para dar uma vida digna ao nosso filho. É uma história interessante, né? Não tome atalhos. Na vida, às vezes, a gente quer tomar atalhos. Eu estava lembrando de uma coisa interessante. Quando eu tinha lá 12, 13 anos, tinha aquela molecada que a gente brincava junto, a gente era doido para fazer 18 anos para assistir filme adulto, né? Aqueles filmes proibidos. Não vejo a hora de fazer 18 anos para a gente poder entrar no cinema, tal, para assistir esses filmes proibidos. Quando eu fiz 18, 19 anos, 20, eu não lembro de ter entrado uma vez no cinema para assistir um filme desse, nunca, né? Mas eu queria pular etapas. Eu queria de 12 ter 18 anos, porque eu queria ver aqueles filmes. E quando eu fiz 18, 19, 20 anos, nunca entrei uma vez no cinema, nunca mais me interessou nada daquilo. Era coisa de moleque, só que interessante, que eu lembrava com muito carinho, com muita saudade do meu tempo de garoto. Falei, puxa vida, né? Agora eu tenho saudade dos meus 12, 13 anos, quando a minha preocupação era estudar, quando a minha preocupação era brincar, rodar peão, empinar pipa, quadrado, bater figurinha, jogar bolinha de gude. Essa era a minha preocupação então somente. Agora, 18, 19 anos, a minha preocupação é pegar um rumo para a vida. Mas você não pode pular atalhos. Você tem que cumprir, né, a sua pré-adolescência, a sua adolescência, a sua juventude, depois a vida que vai seguir, se você vai casar ou não. Mas não tome atalhos. Às vezes Deus permite a gente passar algumas situações constrangedoras. Eu lembro de algumas situações muito tristes, aparentemente, que a gente passou na vida, mas lá na frente a gente vai ver, não é? Que perdeu um amigo, mas na verdade não era um amigo. Perdeu alguém que falou, vou com você até o fim da jornada, mas resolveu te abandonar por uma palavra, por uma posição, por uma opinião. Então,
não pular atalhos, não tomar atalhos, siga aquilo que Deus tem proposto para a sua vida, cumprindo a missão, fazendo a missão. O Cristo não tomou atalhos, né? Ele cumpriu tudo direitinho. Foi garoto, brincou, deve ter brigado, deve ter batido em outro garoto, deve ter apanhado, viveu uma vida normal. Depois, quando seu pai faleceu, ele assume a casa, ele vai trabalhar, foi marceneiro, deve ter tido as mãos todas machucadas pelas ferramentas, que naquela época não existiam as ferramentas elétricas como nós temos nos dias de hoje, e cumpriu toda a sua vida até chegar o tempo da missão. É chegado o meu tempo. Então ele vai, cumpre a missão, depois se oferece na cruz em nosso favor. Ele não tomou atalhos, graças a Deus que ele não tomou atalhos. A curiosidade mata, né, gente? A curiosidade mata. Às vezes a gente é curioso por alguma coisa, a gente quer saber alguma coisa, né? Eu vou usar um exemplo aqui. Muitos jovens às vezes estão conversando com outros, isso acontece muito na juventude. Aconteceu comigo, vai acontecer com muitos jovens que estarão assistindo esse Quarta Convida. E a curiosidade, eu trabalhei em muitas casas de recuperação. Na igreja teve uma durante um tempo. Às vezes você conversa com jovens, como é que você chegou aqui? Conversa com algumas pessoas e fala, a curiosidade. Eu escutava as pessoas falando que a droga me faz viajar, que a droga é isso, que a droga é aquilo. E muitas pessoas falavam, não só a droga, o vício do álcool e outras coisas, o cigarro e outras coisas mais, pornografia, né? Por curiosidade, às vezes a pessoa entra nesse caminho de qualquer desses vícios, nunca mais sai. A curiosidade, ela mata. E por fim, não tome decisões precipitadas. Às vezes eu converso com algumas pessoas e falo, falaram isso de você e tal. Falaram é muita coisa, né? Muita gente. Às vezes eu brinco com a pessoa, então falaram que você também assalta banco, falaram para mim que você atropela gato, cachorro. Não, então falaram. Então eu quero ouvir de você. Então às vezes as decisões precipitadas, elas jogam fora amizades de anos, elas jogam fora casamentos de anos, elas jogam fora boa convivência com o seu vizinho, com a sua família, na sua igreja, no nosso âmbito. Eu sei que a maioria dos nossos ouvintes são cristãos, no nosso âmbito de igreja, não há perfeição no nosso meio, né? Então às vezes você toma uma decisão precipitada, e é uma coisa que eu tenho buscado muito aí no alto dos meus 62 anos de idade, o equilíbrio, não tomar decisões precipitadas, né? Então fica aí os 3 conselhos. Muito bacana essa história, é uma história que não é pra gente esquecer, eu nunca mais esqueci. E durante muito tempo eu vou lembrando dela, e hoje eu estou repartindo ela nesse Quarta Convida, onde você está ouvindo histórias de um velho pastor, não de um pastor velho. Agradeço você que tem prestigiado o Quarta Convida. Nós temos investido bastante nesse programa, principalmente no ConvidaCast. Temos trazido pessoas aí muito interessantes, o papo é muito gostoso. E você divulgue, se você gostou, coloca lá aquele positivo, aquele joinha, né? Se você quer fazer algum comentário, faça. Todos os comentários são respondidos. Às vezes nós não respondemos no mesmo dia, mas respondemos depois. E é muito importante que você divulgue o Quarta Convida. Ele serve para que a sua quarta-feira seja uma quarta-feira diferente, seja uma Quarta Convida. E fica lá no YouTube. Você pode ouvir quinta, sexta, quantas vezes você quiser, o dia e a hora que você quiser. Um abraço, meu amigo, que Jesus te abençoe ricamente, que o Cristo da cruz seja aquele principal a dar os conselhos, que os principais conselhos que ele tem estão aqui na Palavra Santa, na Escritura Sagrada. Um abraço e até o próximo quarta, para termos juntos um Quarta Convida. Light of the world, you stepped out into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart and hope for